Deus te abençoe. Amém? Deixa o Senhor te usar aí. Amém. Glória a Deus. Pastor, acho que tem que fazer o louvor de novo, hein? Porque o povo acho que ainda está meio ainda tímido, né? Amém, igreja? Amém. Eu acho que nós somos jovens. Jovem tem que estar mais animado, né? E porque nós somos animados não é porque somos jovens, mas porque a presença do Senhor está em nós. E a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. E o apóstolo João, conhecido como apóstolo amor, ele falava isso: jovem, vocês são fortes. E nós somos fortes. Não é por causa da nossa capacidade, mas porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E é Ele que nos fortalece, Ele que está conosco todos os dias na nossa vida. Pastor, o meu grande amigo, ele falou: vocês estão conversando muito sobre amor. Amor é uma palavra tão fácil de decorar que até a pãozinho de queijo é a Hannah aqui, esse bebê lindo aqui, pode aprender a falar tão rápido, mas é tão difícil de colocar em prática, até mesmo dentro de um casamento, falar eu te amo, mas amar com atitudes é o maior desafio que a humanidade tem todos os dias. Amar de palavras é maravilhoso, amar com atitudes é o maior desafio que nós enfrentamos. E quando Deus foi trabalhando no meu coração esse tema, que sempre é um questionamento: Senhor, o que eu vou falar e como? Qual o sentido da mensagem? E Deus traz uma palavra ao meu coração que a gente precisa trabalhar. Nessa noite eu quero trabalhar um pouco com vocês, eu não vou me alongar, que é a palavra empatia. Abre a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler a princípio 3 textos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Pedro capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O segundo texto, Mateus 18, 33. Mateus 18, versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também o tive misericórdia de ti? E o terceiro texto, Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. 3 textos, eu poderia pegar até muito mais. 3 textos da Bíblia que nos vai remeter ao entendimento o que é empatia. Texto esses que fala sobre amor ao próximo. Mas antes de nós termos empatia, foi falado nessa noite, através do Bruno Luciano, do pastor Denilson, a importância de amarmos a nós mesmos. A Bíblia dá os 2 maiores mandamentos que nós precisamos seguir, e esses 2 mandamentos, ele vai acabar regendo todos os 10 mandamentos, preceitos, leis que tem a Bíblia: amar, e o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, se você não amar a você mesmo, imagine como você vai amar o teu próximo. Se você não consegue ter amor próprio, é impossível você amar o seu próximo. Como que eu vou cuidar, até mesmo como que eu vou cuidar de uma pessoa na rua, se eu não cuido bem da minha família?
É o amor próprio. A minha família agora, a Bíblia fala que quando nós casamos, nós se tornamos uma só carne. Então eu não falo mais em mim e minha esposa. Lá em casa, às vezes, quando estou fazendo meu momento de oração, eu estou orando, eu falo, Senhor, abençoa pelos nossos pais, abençoa pelos nossos tios, pelos nossos primos, porque eu entendo que eu e minha esposa, nós somos um. A mãe dela é minha mãe. Então eu amo a minha esposa como eu amo a mim mesmo, porque nós temos um amor único. E é impossível amar Wesley se eu não amar a mim mesmo. É impossível amar a mim mesmo se eu não amar a Deus. Porque ninguém aqui consegue ter amor se não conhecer o verdadeiro amor, que é Deus. E João, ele fala que Deus, ele é amor. Se alguém te perguntar, diga uma definição, o que é amor? A maior definição e mais verdadeira que você pode dizer é Deus. E a Bíblia fala que nós somos capazes de amar porque Ele nos amou. Ninguém é capaz de amar se Deus não te amasse antes. Ah, eu amo a Deus. Mas você só ama a Deus porque Deus te amou primeiro. E é por isso que o verdadeiro amor habita em você. E esse é o verdadeiro, inconfundível amor, a presença de Deus na sua vida. E a empatia. O que é empatia? A empatia, ele é o poder de compreender e compartilhar os sentimentos de outros. É um ato psicológico de você sentir o que o outro sente na sua própria pele. Ou literalmente você dizer, o que é empatia? É você esvaziar completamente do teu eu e colocar a outra pessoa no seu lugar. É você olhar com os olhos daquelas pessoas para aquela situação. Nós tem mais um integrante desse grupo aqui. Ele não pôde vir hoje porque ele casou. Eu até falei com ele, o problema é você ter casado, mas você tem um compromisso à noite. Aí a mulher dele falou, não, você não pode ir não, porque já está tudo esquematizado. Eu falei assim, ó, eu vou te dar um remedinho que você vai poder lá. Eu vou comprar um diazepam 500 mg, você coloca no suco dela e ela vai dormir a noite inteira. Chega amanhã, você vai falar assim, nossa, amor, você dormiu. Eu tive que ir para a igreja, você dormiu, nem deu para a gente ir para a lua de mel. Mas infelizmente, né, ele não pôde vir, porque a esposa pressionou ele já. Então mas chama o Marcinho, é o novo integrante. Ele se converteu tem menos de 1 ano, né? Ele estava na mesma situação. E além disso, ele veio também do Candomblé. Ele era considerado meio que pai de santo, não era? Negócio assim. Ele falou que ele baixava algumas entidades nele na época, e ele vez quando surtava. E um testemunho lindo também, muito bom, testemunho dele. E eu lembro que quando ele começou a conhecer o Evangelho pela primeira vez, a gente fazia um culto toda semana na casa do irmão Davidson, aonde eles começaram, ele e a esposa dele hoje começaram a dar os primeiros passos. E a gente começou a acompanhar esse casal, começou a acompanhar eles, e foi difícil. Tinha hora que a gente dava vontade de desistir, mas o Senhor não nos chamou para desistir. E a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que seguem adiante pela fé. E quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, não desista dessa pessoa, embora o maior trabalho que ela vai dar, mas a persistência, o trabalho, Deus vai honrar o seu esforço na vida daquela pessoa. Ah, pastor, mas está demorando muito tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Você acha que está demorando 5, 10 anos, para Deus está demorando 1 segundo. É um processo. E nós precisamos ter essa empatia dentro de nós. Se colocar no lugar daquela pessoa e como eu queria que essa pessoa me tratasse, se invertêssemos as nossas situações. E esse Marcinho teve época lá que ele estava
Ele encheu a cara, misturou bebidas com drogas, não sei mais o que. Um portão de ferro grande lá, ele arrancou no peito esse portão. Coisas que no normal ele não conseguiria nem mal abrir o portão de tanto agarrado que ele estava de enferrujado. Ele arrancou no peito. Eu e minha esposa no dia seguinte fomos lá, ele estava lá deitado no chão, meio ensanguentado. Deitei lá no chão com ele, bati um papo com ele, e o Luciano também já teve esse momento, o Davis teve esse momento lá com ele também. E a gente sentia a dor que ele estava sentindo, eles mais ainda, porque eles já viveram aquilo que eles viviam. Eu não tenho o mesmo testemunho que eles, porque eu sou filho de pastor, mas de repente o meu testemunho é para outras pessoas, que nasceram na igreja, mas se não tiver cuidado, faz a mesma coisa. Porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quando estou forte é que estou fraco. E as pessoas acham que eu não preciso buscar porque eu estou na igreja. Aí que você tem que buscar mais ainda quando você pensa dessa forma. E o Marcinho foi um exemplo claro de nós praticarmos a nossa empatia como servo de Deus. E lá no texto de Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 3, a palavra de Deus vai falar assim, ó: permaneça em amor fraternal. Não vos esqueçais a hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedar os anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo o vós mesmo também pelo corpo. Durante a perseguição da igreja primitiva, que foi uma igreja que foi muito perseguida, e entre parênteses aqui, quando a igreja não é perseguida, ela acaba se relaxando. E a perseguição é boa para a igreja, porque a igreja se mantém mais fiel à presença de Deus, mais na busca. E quando a igreja de Cristo estava sendo perseguida, o autor de Hebreus, que a gente ainda não sabe, no céu a gente vai saber, né? Quem foi esse grande autor da carta de Hebreus? Ele fala aqui que enquanto a igreja estava sendo perseguida, ele alertava para que eles pudessem lembrar dos encarcerados. É a mesma coisa que falou assim, ó, vocês estão sofrendo perseguição, mas lembra também daquelas outras pessoas. A própria Bíblia fala em certo momento que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu tenho um grupo de colegas que minha esposa gosta demais, né? Chama Turma do 90. Na minha época de adolescência. E tem uma pessoa lá que fala assim, Jesus, essa cruz é pesada, dá vontade de queimar. E certa vez estava falando sobre amor, amar ao próximo. Ah, mas eu não amo. Eu falo assim, então você não conhece a Deus. Vive tantos anos na igreja e não conhece a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus. E quando a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo, não está falando que eu tenho que amar como eu amo os meus filhos. Não fala que eu tenho que amar como eu amo a minha esposa, ou como eu amo aquele amigo mais achegado que um irmão. Mas fala que você tem que amar. O que é esse amar? É se importar com aquela pessoa. Eu posso amar uma pessoa que eu nunca vi na vida? Posso, importando com aquela pessoa. Tem uma bênção lá em Azurita chamado Naron. Não sei se alguém já conhece aqui, só os irmãos lá. É um noiado brabo, né? É um cara que poderia ter um futuro brilhante pela vida se não tivesse envolvido com a droga. 3 horas da manhã, naquele sono, que é o melhor sono, que eu acho que é mais ou menos 3 horas da manhã, a campainha lá de casa, pem, 3, 4 vezes, você acorda assustado. Ô pastor, me dá um dinheiro aí que eu estou precisando. Eu falo, Naron, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma surra aqui no meio da rua, 3 horas da manhã. Você não trabalha, Naron, eu trabalho amanhã, já não vou dormir mais o restante da madrugada. Mas eu converso, evangelizo. Aí as pessoas podem falar assim, mas como você pode evangelizar um cara desse noiado? A Bíblia fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você pode pregar para um bêbado e achar que aquilo não vai dar em nada, mas quem dá o crescimento é o Senhor, não é você. A Bíblia fala que nós devemos semear. A semente ser lançada é por sua conta, é por minha conta. Mas a semente brotar não depende de você, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo.
E às vezes nós ficamos preocupados quando nós pregamos a palavra para a vida das pessoas e a gente não vê atitude. Ei, o seu trabalho não é convencer as pessoas do pecado. O seu trabalho é lançar a semente. O Senhor que vai dar o crescimento, o Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado. E isso nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida, que nós precisamos ter empatia. A empatia, ela é uma palavra básica sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia fala ide por todo mundo e pregar o evangelho, o que significa o evangelho? Alguém sabe? Boas novas. Se você recebe uma boa notícia, você vai ficar retendo para você essa boa notícia? Se você sabe que tem uma... Imagine você, não sei se você já encontrou alguém perdido no meio da estrada. Aí você tem uma entrada para cá, gente, para onde que eu devo ir? Aí você encontra uma pessoa que sabe o caminho e fala assim, vou falar não, eu vou dar o caminho errado só para ela andar mais errado. Não vai, porque você sabe qual é a direção que ela precisa ir. E aí você fala assim, não, ó, você vai entrar para a esquerda, vai para lá, mas é até bom mineiro, é importante você pegar 3 perguntas e tirar a prova dos 9, se confirmar pelo menos 2 iguais é certeiro, tá? O carioca já aprendeu isso do mineiro já, você tem que ter 3 informações, uma só não vale não. Aí você tem que informar, ei, eu já conheci o caminho é esse, eles já conheceram o caminho. É por isso que Deus colocou no coração deles evangelizar as pessoas que estavam perdidas, assim como eles estavam perdidos. Agora, como eles foram libertos, como eles vão reter essa informação preciosa dentro da vida deles? Aonde que vai estar a empatia pelo próximo? Nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas para entendermos o que aquelas pessoas estão precisando. Mas antes de você se colocar no lugar dela, aprenda a valorizar o que Deus já fez na sua vida. Minha esposa às vezes me fala assim, você lembra o que Deus fez com você no ano passado? Eu estive com Covid, a saturação caiu e a enfermeira virou para ela e falou assim, ó, de repente nem sai do hospital. E de repente a gente foi naquele auge que as pessoas se entubavam e cada 10 entubava, 9 morria. E eu estava tão emotivo que eu acho que eu ouvi um passarinho cantar e eu já chorava. E Deus me resgatou daquele momento do leito de morte. E quando Deus me resgatou daquele leito de morte, eu comecei a orar muito mais pelas pessoas que estavam passando pela mesma situação. Que aí eu comecei a entender qual era a gravidade da situação daquelas pessoas. Deus permite que você passe por situações, não é para te matar, não é para te destruir, mas é para te preparar para ser bênção na vida das outras pessoas. Deus não traçou caminhos para a vida do Luciano de caminho de morte. Deus permitiu. Existem 2 vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade verdadeira de Deus. Qual é a vontade permissiva, pastor? É aquela que aquela criança chega na hora do almoço, eu posso chupar bala? Não. Você pode chupar bala? Não, mas pergunta as 10, 15 vezes, tá bom, chupa. Essa é a vontade permissiva. E qual que é a vontade verdadeira? Você não quer que você chupa, porque vai atrapalhar o seu almoço. Tá bom, então vou almoçar primeiro. Essa é a vontade verdadeira. E muitas das vezes nós queremos a vontade permissiva, não a vontade verdadeira, porque a vontade verdadeira de Deus requer renúncia. E é difícil você renunciar a projetos, é difícil você renunciar a sonhos, renunciar a planos. Eu conheço algumas pessoas, inclusive missionários, que estão lá para a Europa, que tinham cargos executivos que ganhavam muito. E quando Deus chamou, ele renunciou os sonhos que ele tinha no cargo executivo para ser missionário, ser perseguido e depender de oferta. Mas quando nós renunciamos nossos sonhos para fazer missão, ou ir para o trabalho ministerial, ou em muitos outros casos, é porque há dentro de nós a empatia pelo nosso próximo, porque o que Deus colocou em nós não pode ficar dentro de nós. Quando você sente a necessidade de evangelizar alguém, porque Deus tem colocado a necessidade de compartilhar aquilo que Ele tem feito na sua vida.
O que Deus já fez por você é bom? Algo que Deus já fez por você que você não gostou? Tem? E por que você guarda isso dentro de você? Porque muitas das vezes nós não queremos que as outras pessoas sintam o mesmo prazer que nós sentimos de estar na presença de Deus. Nós precisamos que as outras pessoas sintam a mesma alegria, o mesmo prazer de estar na presença de Deus, como nós temos a oportunidade. E eu quero citar apenas 3 exemplos aqui com vocês nessa noite, de empatias bíblicas, a empatia na Bíblia através de alguns personagens, para que nós possamos meditar um pouco mais sobre isso. O primeiro personagem eu quero trazer para você sobre a vida de Davi e Mefibosete, agarrou aqui, mas saiu. Tá igual aqueles carros dando arranque, o motor de arranque está agarrando, né? Davi e Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Misericórdia. Foi neto de Saul. E quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. E a tradição daqueles reinados antigos, até alguns anos atrás, assim, séculos passados, tinha muito isso. Eu que gosto muito de filme épico, eu assistia muito isso, que quando um rei perdia o seu reinado para outra pessoa que não era da mesma linhagem, aquele rei, ele matava toda a linhagem daquele rei, para que ele não pudesse voltar a requerer o trono. Toda a sua família eram mortos, perseguidos, presos, para eles não voltar e falar assim: ei, esse trono é do meu antepassado. E então agora Saul morreu, Jonatas morreu, aquele amigão do peito de Davi. E agora Davi está sentado no teu trono, diante da promessa que Deus tinha feito na sua vida. Mas Davi, ele lembra de uma pessoa. Não tem mais ninguém da descendência de Saul? Tem sim, tem um aleijado lá. Manda chamar. E ele fica até com medo. Ele chega lá meio escondido, com medo de Davi querer matar. Fala assim: pronto, só sobrou eu, então eu agora vou entrar na faca. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus não tem nada mais que um coração cheio de amor. Mas não é um amor que é para mostrar para as pessoas que amam. É um amor que transborda porque vem dos céus. E Davi olha para a vida daquele homem aleijado naquela condição. A Bíblia fala que ele se compadece com a vida de Mefibosete. E ele dá as terras que era do seu avô, começa a colocar ele para comer sempre na mesa com ele. Ele honra a vida de Mefibosete, porque ele sentiu a situação que Mefibosete estava encontrando. É um texto que eu vejo a empatia. Davi poderia matar, destruir, porque ele poderia ficar com medo de perder o seu reino. Mas aquilo que Deus ninguém pode tomar. E no coração de quem tem amor, não tem a palavra medo. Eu lembro quando eu morava em Curitiba, era da primeira igreja batista de Curitiba. E era metade do mês, assim, mais ou menos, dia 17, 18 do mês. Eu estava, se não me engano, R$10 no bolso para passar o restante do mês. Isso em 2001. Aí de repente encontrei lá na porta da igreja. E quando a pessoa quer pedir dinheiro, geralmente vai para a porta de igreja, né? Porque sabe que o povo sai da igreja com o coração cheio, transbordante. Aí vai para a porta de igreja e fala assim: não, aqui o povo vai ter que dar. Aí falou assim: o cara contou uma história tão triste, porque veio de São Paulo tentar a vida em Curitiba, não deu certo, estava morando na rua. E aí eu falei assim, eu fiquei relutando com aquele, não vou dar dinheiro. Eu falei com ele: vamos fazer o seguinte, vou na pizzaria. Gente, eu levei ele numa pizzaria lá, que tem a pizzaria Pizza Hut. Levei lá, comemos, o que sobrou, falei com ele: ó, embrulhe tudo aí, manda ele levar para casa, levar para onde que ele está dormindo,
já tem a comida já do final de semana. E aí, levo ele, depois Deus vai tocando meu coração, levo para dentro da minha casa, começo a orar pela vida dele, conversar, e Deus falou assim, abençoa a vida dele, e eu relutando, abençoa a vida dele, e você fica relutando. Aí eu falei com ele, faz o seguinte, toma aqui tudo que eu tenho, vai rápido, tanto que eu desista. Só que naquele momento, quando eu dei aquele dinheiro e fui embora para ele, toda aquela apreensão que eu estava, o que vai ser de mim agora no final do mês, foi embora. E é onde a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando nós abençoamos a vida das pessoas, e às vezes ele fala assim, Senhor, mas é tudo que eu tenho. Mas se o Senhor manda você fazer alguma coisa, faça, porque quem provê todas as coisas é Ele. Ninguém pode dar nada se do céu não for lhe dado. Você só é capaz de abençoar a vida das pessoas porque você foi abençoado primeiro. É impossível abençoar a vida de um irmão se eu não ter sido abençoado. Você, quando devolve o dízimo, eu detesto quando as pessoas falam, eu estou pagando o dízimo. Não, você não está pagando, porque o preço já foi pago na cruz. Inclusive eu nem gosto de usar, o cristão tem que pagar preço. Não, o cristão não paga preço, o cristão se esforça, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E quando Deus às vezes manda você fazer algo, é porque Ele sabe que você pode fazer e Ele vai te abençoar. Eu lembro que eu e minha esposa, cidade Bom Jesus, Itabapuana, divisa do Rio com o Espírito Santo, Deus começou a colocar uma necessidade de fazer trabalho com um bairro carente, de crianças. A situação das crianças era tipo assim, ô tio, me adota aí, é só pedir minha mãe que ela me dá para você. Tio, eu estou com fome. Eu falei assim, por quê? Eu tinha até um dinheirinho lá para comprar um biscoito para mim, mas minha mãe bateu em mim, pegou meu dinheiro e foi comprar cigarro. Minha mãe vai para o baile, volta 4, 5 horas da manhã e deixa a gente sozinho em casa, com 4, 5 anos de idade. E todo ano, quando chovia, no mês de final de dezembro, janeiro, a água subia quase 2 metros de altura, e a maioria das casas na beira do rio era toda tampada. Era a situação desse bairro, da cidade de Bom Jesus, Itabapuana, no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a fazer um trabalho toda sexta-feira, levava lanche para essas crianças, e de repente a gente começou a sentir a necessidade de levá-las para a igreja. E na época eu tinha um Uno Fire, 4 portas, arrumadinho, né? Sempre limpinho. Aí falou, não, vamos levar essas crianças para a igreja. Mas como? Vamos levar. Eu falei com ela, vamos levar aqui no carro. Bom que o amortecedor dele é duro, né? Aí começou a entrar 1, 2, tal, encheu de criança. Cheguei no estacionamento da igreja, assim, primeiro dia, começou a sair criança. Aí o povo está indo para a igreja. Aí todo mundo parava e ficava olhando assim. Você não sabe quantas crianças eu coloquei dentro daquele carro, pastor. 16 crianças. Fora eu, minha esposa e meu filho Luiz Miguel, que era novo. 16 crianças. Durante quanto tempo? 1 ano e meio. A gente fez isso. Era o que Deus tinha colocado no nosso coração. Aquelas crianças não participavam de nada de legal. Uma vez nosso filho fez aniversário, a gente alugou uma van, falou assim, vai lá, pega todo quanto criança da rua e traz aqui para o aniversário. Soltou no quintal lá de casa, você não conseguia nem enxergar o gramado do quintal que tinha lá, tanta criança que tinha. As pessoas ficavam olhando assim, sente vontade. Ia tarde lá para casa, comer pipoca, assistir filme com a Isabelle, né? Na época eu não trabalhava. Mas é o que Deus às vezes coloca para você para fazer. E às vezes Deus manda você fazer, você não quer fazer. Porque muitas das vezes fazer o que Deus quer requer renúncia. Sair do acomodismo é o que diz a palavra empatia, esvaziar de si mesmo. E a primeira regra para seguir Jesus é isso. Se quem quer seguir a mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o que eu quero fazer. Esse dia eu estava comentando com o Luciano, mais outro irmão, falei até na igreja lá, que quando Jesus ele está prestes a ser preso para ser crucificado, ele vai no jardim e ele deixa os 3 discípulos mais próximos dele, e ele vai para o cantinho orar. Quando volta ele encontra os 3 discípulos dormindo, dá aquela bronca nele, volta para orar e volta, eles estão dormindo, volta para orar e está dormindo. Jesus fala, vigiai-vos, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus fala nisso,
ele fala que a carne é fraca pelo simples fato de que a sua carne vai lutar para você não fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a sua carne vai dizer assim: ei, não vai no culto não, porque você está cansado. Ei, não ora não, porque você está atrasado para ir para trabalho. Não ora não, porque você chegou cansado. Vai assistir uma televisão para distrair a mente. Vai ler a Bíblia para quê? Vai curtir, vai fazer outro negócio. Orar não, ó, você já orou 1 minuto, para que você quer orar mais? Ah, não vou não, porque hoje quem prega é aquele irmão lá, que a pregação daquele irmão é fraca. A sua carne vai lutar para você não se encher da presença de Deus. E é isso que Jesus está falando, que a sua carne é fraca, o seu espírito quer, mas a sua carne não quer. E é por isso que nós temos que vigiar, mortificar as obras da nossa carne. O seu espírito estava falando: ei, vai lá e ame o teu próximo, mas a carne falou assim: não, porque aquele cara é um canalha, eu não vou amar ele. Eu não vou amar porque ele já pisou no meu calo, eu não quero que ele se dê mal. É por isso que nós temos que mortificar as obras da nossa carne. Ela todos os dias vai desejar te levar para longe da presença de Deus. Todos os dias ela vai querer enfraquecer o seu momento de comunhão com Deus. Ela vai ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo. Mas nós precisamos cada dia mais voltar para a presença de Deus e falar assim: não, o que manda na minha carne é o Espírito, porque se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em Espírito e em verdade. O segundo exemplo que eu quero dar é esse de Moisés. E homem que tinha empatia. Êxodo capítulo 32, versículo 31 a 32, ele vai falar assim. Êxodo 32, 31 a 32. E Moisés voltou ao Senhor e disse: ó, esse povo cometeu um grande pecado e fez para si deuses de ouro. Ainda agora, se tu perdoares o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés falou assim: eu sei que esse povo é mau, Senhor, eu sei que até eu dá vontade de matar esse povo, mas é o teu povo, abençoa ele, Deus, perdoa esse povo. Se o Senhor não fizer ele, me inclua no meio deles, porque não adianta salvar só a mim e não salvar eles. Olha o pensamento de Moisés. Você teria coragem de falar: Senhor, me leva junto então, já que o Senhor não quer? Por isso que Moisés foi considerado grande líder até hoje para o povo judeu. Ele colocava a sua necessidade bem longe, para colocar a necessidade do povo de Deus acima da sua necessidade. Moisés, ele não se importava com a posição que ele estava, porque ele sabia que a posição dele era temporária. Mas ele se importava: Senhor, o Senhor tirou do teu povo lá do Egito, fez atravessar esse deserto para matar esse povo aqui agora no deserto. Abraão, quando Abraão esteve lá: Senhor, se tiver 10 justos, se tiver tal, imagine você ficar questionando Deus toda hora. Mas ele tinha uma empatia pelas pessoas. Infelizmente nós vivemos tempo que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriariam. Não precisa levantar a mão, mas eu quero fazer uma pergunta que esteja dentro de você. Nós vivemos esse ano um período terrível, que não foi por causa de um vírus, mas foi por causa de chuvas. Você se compadeceu da vida de alguém que perdeu familiares, como lá em Petrópolis? Você sentiu uma dor no coração e de repente: Senhor, tem misericórdia da vida daquelas pessoas? Você chegou a orar pela vida de alguma daqueles entes queridos que perderam seus familiares? Ah, mas nem conheço. Você não precisa conhecer para ter empatia pela vida de alguém. Você já parou para orar pelos cristãos que estão na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia? Você parou para orar? Pedir a Deus misericórdia daquele povo?
Já pediu Deus misericórdia para aqueles cristãos que estão sendo mortos, presos, açoitados, torturados no Oriente Médio? Pelos cristãos que estão na China, que estão sendo impedidos até de se reunir online para falar de Jesus? Você tem orado pela vida dessas pessoas? É se compadecer com eles. É muito legal você ver notícia e falar assim: Jesus tem misericórdia, mas você se compadecer, sentir na pele o que eles estão sentindo. Jesus sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos, e era tanta dor que a Bíblia fala que ele suou sangue, pelo tão grande nível de estresse que ele se submeteu, ele suou sangue. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas. O que manda, o que comanda, o que direciona a vida de um cristão é o amor. Não adianta você ter boas ações e ter fé se não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13. Amar não é somente falar, mas é muito mais praticar. Praticar o amor, principalmente com aquelas pessoas que você acha que não merece o seu amor. Amar um mendigo, um drogado. Deus tem que tocar meu coração. Às vezes eu sempre estou orando lá: Senhor, lembra dos encarcerados. Não importa de que eles foram presos. Eles merecem estar presos, merece, mas merece da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Recentemente, essa semana que encerrou, nós temos um caso de um morador, acho que ela é de Azurita, aquele cara, né? Que pegou essa menina daqui perto de vocês aqui, ó. Aí as pessoas falam assim: ele merece castigo mesmo, tem que bater muito nele. Eu falei assim: não, ele é carente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, assim como eu e você. Eu vejo às vezes um exemplo tão lindo, e é difícil, de um cara que atropelou a filha, acho que foi aqui no Brasil, foi, e o pai depois chegou, aquele cara lá que estava desesperado, abraçou ele, orou por ele, abençoou a vida dele. Nos Estados Unidos tinha um programa que passava no Fantástico um tempo atrás, você lembra disso, se assistiu? Encontro dos familiares das vítimas com o assassino. E aí tinha caso lá que ele falava: eu te perdoo. Nós achamos que somos nós que somos carentes da graça de Deus, mas a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo. O grande exemplo a gente vê quando Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões. Os dois teve oportunidade. Um preferiu blasfemar e outro preferiu se arrepender. Todos nós temos oportunidade, assim como o homem que passa todo errado na rua tem oportunidade. Mas muitas das vezes um mendigo todo fedorento, mijado, chega perto de você: sai fora. A primeira reação nossa é: sai fora. Ou de repente, quando passa alguém com cabelo rastafari, tatuado, aquele negócio, as pessoas já olham assim. Deus olha o coração enquanto você olha a aparência. Enquanto você olha um drogado, Deus olha um pregador. Enquanto você olha uma pessoa totalmente desestruturada, Deus olha uma pessoa que vai virar um pescador de almas. E é por isso que nós temos que ter empatia pela vida dessas pessoas, porque você não sabe o que Deus já tem planejado na vida delas. Quem olhou o Luciano, o Wesley, o Davis, alguns anos, poderia olhar assim: ixi, que são casos perdidos. Mas Jesus falou assim: caso perdido para vocês. E a Bíblia fala assim: a última palavra é de Deus. Que se faça o homem mentiroso e Deus verdadeiro.
A última palavra sobre sua vida não é o que os homens falam, é o que Deus já tem falado com você. Alguém pode olhar para você e falar que você não pode, mas a Bíblia fala que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Alguém pode olhar que você não tem futuro, mas Senhor, o que eu tenho preparado para você, olho nenhum conseguiu ver, mente humana não conseguiu imaginar e nem subiu o coração do homem. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que ela fala, a última palavra sempre vai ser de Deus. A gente poderia falar de tantas pessoas aqui na Bíblia, como o bom samaritano, maior exemplo de empatia. O religioso deixou de olhar para a vida daquele pobre homem. Um levita acompanhou o religioso, deixou de olhar. Mas um homem que era escorraçado no meio da sociedade, humilhado, o samaritano, menosprezado pelos judeus, Jesus usa ele como exemplo. Alguém insignificante, para dar o verdadeiro exemplo para a vida daqueles que deveriam ser o exemplo. Não menospreze as coisas insignificantes que você acha que é insignificante. Aquilo que para você não tem valor, para Deus tem um grande valor. Aquilo que para a sociedade não vale nada, para Deus vale muito mais do que ouro e prata. E eu estava vendo esses dias uma passagem muito interessante. Uma passagem não, um comentário sobre uma entrevista de um cientista, mostrando que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, desde uma fotossíntese, como forma a chuva, como funciona o seu organismo, daquilo que ele precisa, da onde você consegue vitaminas aos naturais para a sua sobrevivência. E quando a gente olha para esse momento de empatia, a empatia do amor ao próximo, esse cientista ele fala que nós fomos programados quimicamente com hormônios, para que quando nós fazemos o bem para outras pessoas, nós se sentimos bem, nós sentimos revigorados, fortalecidos. Quando nós fazemos bens para as pessoas, aquilo volta em dobro para nós. O neurologista ele fala então que essas substâncias elas são liberadas do nosso organismo, que quando nós fazemos o bem, nós sentimos uma sensação de bem-estar. Ele está falando do hormônio chamado oxitocina, que é considerado o hormônio da alegria, do prazer, que ele é estimulado quando você reage positivamente na vida da outra pessoa. Isso não é coincidência, é programação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus programou a mim e programou a você para que quando você abençoasse a vida de alguém, você seria abençoado quimicamente através dessa substância que produz o seu organismo. Alguém aqui anda cansado, desanimado, triste? Abrace alguém, se alegre com alguém. A Bíblia fala que chorai com os que choram, alegres com os que se alegram. Mas às vezes você olha uma pessoa se dando bem e você não está se dando bem, você fica remoendo. Não me sinto preparado, é Deus que vai te preparar, a obra é de Deus. A programação de Deus não falha. Enquanto você demonstra o amor de Deus, Deus está abençoando a sua vida. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Fala com Deus.
É um momento que é para você falar com Deus. Não é momento que o pregador está enrolando, mas é deixando você falar com Deus. Se a mensagem tocou no seu coração para que gere alguma mudança dentro de você, fala com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que eu sou falho. Muitas das vezes temos negligenciados os teus ensinamentos. Não temos deixado que a tua vontade prevaleça em nós. Vivemos no eucentrismo. O que importa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto. E não conseguimos enxergar o que o Senhor quer de nós. Não conseguimos enxergar a dor do nosso próximo. Não conseguimos sentir a dor do nosso próximo. Porque estamos tão ocupados em pensar o que nós queremos. Mas perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. E nos ensina a amar o nosso próximo como nós temos amado a nós mesmos. Ensina-nos a fazer a tua vontade sobre todas as coisas, ó Deus. Ensina-nos a viver em amor. É tão bonito falar amor, mas como tem sido difícil vivermos o amor. Ensina o teu povo, ensina a tua igreja a caminhar na tua presença, ó Deus. Que nós nos esvaziamos por completo de nós mesmos. Ó Pai, como a tua palavra fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Porque nós não somos nada, somos miseráveis pecadores. Que somos carentes da tua graça, carentes da tua misericórdia, ó Deus. E o que é nós sem a tua presença? Nós não somos nada, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que possamos viver em santidade, em fé, mas acima de tudo em amor. Porque a tua palavra nos ensina que esse é o maior mandamento. Viver em amor. Não amar aquele que nos ama simplesmente, mas amar a todos, os que nos odeiam, os que falam mal da gente, aqueles que têm pisado, criticado, nos perseguido, aqueles que a gente nunca ouviu falar, mas que nós possamos amá-los, como Cristo tem amado a tua igreja. Nós somos um corpo, e o que é um pedaço do corpo sem estar no corpo? Como o corpo não se compadece daquele pedaço, assim como a igreja de Cristo, devemos nos compadecer com uns para com os outros. Muito obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Muito obrigado pela tua paciência. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que não falha. Muito obrigado porque o Senhor permanece fiel para sempre. Muito obrigado pelo teu cuidado. Cuidado esse que tem cuidado de cada detalhe da nossa existência. Obrigado por esta noite, por cada vida. Que ele saia daqui cheio da tua presença, esvaziado de si mesmo, mas cheio da tua presença. Transborde alegria em seus corações. Derrama o teu bálsamo de alegria em cada vida nessa noite, ó Deus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, meu amigão, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente. Conte sempre com a gente em nome de Jesus. Nós chamamos em nome de Jesus. Sabe que esse é meu amigo do peito. Igreja, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse momento precioso na presença de Deus. Amém? Nós é que agradecemos.